Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Bassi que está falando. O vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você ter uma noção por onde começar a estudar para o exame de suficiência, tá? No vídeo passado eu falei um pouco sobre método, mentalidade, conhecimento técnico, né? E muita gente começou a me perguntar: professor, podia dar uma dica aí para a gente? Por onde eu começo? Tá? Então eu vou tentar aqui de uma forma simples dizer para você por onde eu, Rogério, começaria os meus estudos, tá? Então assim, primeiro, verificar quais são as disciplinas mais exigidas. A gente sabe que tudo cai, tá? Mas algumas mais, outras menos. Então eu focaria naquelas que, primeiro, eu tenho um bom conhecimento, e segundo, que cai mais, tá? Então se você observar, contabilidade geral é uma disciplina que cai muito, tá? Contabilidade de custos, auditoria caiu quase 10% da prova na última, tá? Gerencial. Se você estudar bem essas 4 disciplinas, tá certo? Você consegue passar na prova, tá? E você vai perceber durante seus estudos que uma cada acaba completando a outra, tá? Então se você estuda custos, na hora que você vai resolver as questões de contabilidade gerencial, você vai ver que na gerencial muitos conceitos de custos são cobrados, tá? Então aquela história, você acaba matando 2 coelhos com uma cajadada só, tá? Na contabilidade geral, importante para você, estudem princípios contábeis, ok? Isso é fundamental. E nem só, mas vai cair alguma questão de princípio? Pode cair, mas em todas as questões de contabilidade existe o princípio atrelado, tá? Então se você tem o pilar da contabilidade, que são os princípios, isso vai te ajudar na resolução de inúmeras questões, não aquelas diretas que pedem sobre princípio. O que é o princípio da competência? Eles não vão pedir isso, mas eles vão te dar algum caso prático onde o princípio da competência, por exemplo, está embutido, tá certo? Então é isso que você tem que ficar ligado, princípios, ok? Você tem que estudar a questão de depreciação, isso cai, né? Os métodos de depreciação, linear, soma dos dígitos, quantidade produzida, horas, enfim. Então estude bem essa questão de depreciação. Outro ponto também muito importante é a questão do impairment, ajuste ao valor realizável, tá? Isso cai, tá? Então, ponto importante, equivalência patrimonial, né? Estuda aí equivalência patrimonial, que sempre tem uma questão aí que eles pedem isso. A questão do consolidado, né? Consolidado também cai. A questão de fusão, aquisição, incorporação, cisão, tá? Também é um assunto que vem sendo bastante exigido, até porque o mercado hoje, ele tem esse tipo de operação. É muito comum você ver incorporações, fusões. Então a gente também precisa se ligar no seguinte: o CFC, ele está exigindo nas provas aquilo que o mercado exige, tá certo? Uma vez que ele vai te habilitar para te colocar no mercado, ele tem que colocar os profissionais que vão dar conta do recado, tá? Então é por aí que eu consigo enxergar a tendência das questões que ele pode pedir. Questão de custos, basicamente ele pede lá custos por absorção, um método por absorção. Então você tem que saber o que é um método por absorção, né? Você vai usar rateio, você tem que ter os bons conceitos aí de custo direto, indireto, fixo, variável, tá certo? Você tem que entender o esquema matéria-prima, processo e acabado. Isso é muito importante para você resolver as questões de custo. E vez ou outra ele pede alguma coisa comparando custo padrão com absorção. Você vê, esse é uma questão, é um tópico que ele já começa a dar uma nomenclatura de contabilidade gerencial, onde você vai comparar 2 métodos de custeio e tomar uma decisão.
Então aquilo que eu falei, se você tem uma boa base de custos, você acaba matando um monte de questões de outras disciplinas, tá certo? E a auditoria, como eu falei para você, a auditoria você tem que saber, isso é fundamental, os tipos de pareceres, tá certo? Então estuda lá os 4 tipos de parecer, sempre cai, beleza? E também a auditoria, ele sempre vai pedir uma situação para você avaliar se está ok ou se não está. Eu costumo falar, ali envolve muito mais a questão contábil do que de auditoria, né? Não é a técnica de auditoria, e sim se você tem um bom conhecimento contábil, né? Para poder avaliar se aquilo está ok ou se não está ok, beleza? Então assim, foca bem nessas 4 disciplinas que eu comentei, que você com certeza vai ter um bom resultado, você vai passar no exame, tá? E à medida que você estiver firme nessas 4 disciplinas e tiver tempo, comece a estudar as demais, tá? É o que eu costumo falar para os meus alunos, por exemplo, português. Português cai aí 1, 2 questões, só que para você estudar português você vai demandar muito tempo, tá? Então quanto de tempo eu vou despender para estudar português? Porque a gente sabe que português é uma matéria complexa, né? Para poder garantir 2 questões, às vezes eu estudo menos tempo a auditoria e eu tenho lá 4, 3, 5 questões que caem no exame. Então procure focar nisso. Como é que você faz isso? Pega todas as provas anteriores, né? Dá uma tabulada, vê por matéria quantas questões foram exigidas e faça uma análise nisso. Você vai ver que sempre tem a mesma tendência, ok? Então esse vídeo é mais para de repente começar a te dar um norte. A gente sabe que o dia da prova está chegando, tá? Mas ainda dá tempo. Você sabe que se você se dedicar aí, se você trabalhar forte, você vai conseguir um bom resultado, tá? Então esse vídeo foi mais para te dar essa diretriz aí, tá? E acompanha meu canal no YouTube. Eu tenho lá bastante coisa que cai no exame do CFC. Aproveite, ok? É só digitar lá no YouTube Professor Rogério Bassi, Bassi com 2 Cs, que você vai ter uma porção de vídeos lá que vai te dar uma boa base. Essa questão da depreciação, tem um vídeo lá que eu falo de todos os métodos. O impairment tem lá, CPC 25 que fala das provisões, enfim, tá? Aproveite isso. E não só o meu canal, tem vários professores disponibilizando materiais aí, conteúdos relevantes, e tá lá de graça, tá? Basta você acessar e dedicar um pouquinho do seu tempo, beleza? Então eu espero ter ajudado, bons estudos aí, bom exame, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, valeu!